Da onde tiramos a ideia absurda que para uma criança agir melhor, ela tem que se sentir pior? Olá, eu sou Dejair Grilo, psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural e pai de uma menina linda, a Camille, de 7 anos. Olá, eu sou Carol Vargas, pedagoga, diretora de escola e mãe de um menino, o Gael, de quase 3 anos. Estamos aqui hoje então para falar um pouco sobre as punições e principalmente sobre a palmada, sobre aquelas famílias que ainda consideram a palmada como algo a ser utilizado nos dias de hoje. A gente sempre faz a reflexão em todos os nossos vídeos das gerações passadas, Então, assim, eu lembro que na minha infância isso era extremamente natural. Os pais tinham muito aquela ideia de que tinha que se punir o filho, através de chinelada, cinta e tantas outras coisas. Eu lembro até que aquelas frases clássicas, que não tem mira mais certa, mais assim, boa que uma mãe com chinelo na mão. Ou aquele da vara da infância, A primeira vara da infância. A primeira vara da infância. Aquela varinha. Verdade. Então, assim, a gente vem trazendo exatamente essa ideia que isso hoje em dia é extremamente equivocado. É verdade. Na verdade, a gente tem que pensar que isso é cultural, Na época dos nossos pais, culturalmente se educava uma criança batendo nela, Ela apanhava e obedecia. E obedecia porque tinha medo, Então, na verdade, hoje, no tempo em que a gente vive, com todos os estudos que já foram feitos e todos os avanços que já foram feitos, na verdade não tem mais a necessidade de a gente educar uma criança dessa maneira. Porque a gente já entende através de entendendo sobre os estágios do desenvolvimento infantil, como uma criança aprende, como ela se desenvolve, neurociência. Então tem vários aspectos aqui que já podem, estudos que já podem nos ajudar a entender maneiras melhores de educar a nossa criança que não através do medo. É verdade, eu penso que ter a palmada, ter assim, o castigo físico ainda, utilizado ainda hoje, é como tu querer ir numa livraria comprar um mapa para encontrar um endereço. Sabe? É como tu tá utilizando uma roupa que era lá na época dos anos 70, tu querer usar agora. Ou um carro antigo. Ou um carro antigo, não, vou comprar um carro de 1970 para usar hoje. Com tanta tecnologia, com tanta coisa que já foi descoberta, a gente tem que entender que nós, como família, também temos que nos aprimorar. Eu fico pensando assim, quanta maldade foi feita. Por que bater numa criança é educar e bater num adulto é violência doméstica? E se a gente for parar para pensar, eu sempre faço essa reflexão, dá para imaginar, nos dias de hoje, que há não muito tempo atrás, um professor era autorizado a bater com uma régua de madeira, a dita palmatória, botar o filho ajoelhado no milho, ou usar uma língua de trapo. Existiam coisas terríveis na área da educação, mas o grande problema, Carol, é que muitas pessoas falam isso assim, eu apanhei, mas não tenho problema nenhum. Muitas pessoas ainda usam esse discurso, Mas a gente pode pensar e, de repente, olhar para a nossa vida mesmo, E analisar que se a gente tivesse tido uma infância positiva, pautada no afeto, no carinho, na possibilidade da criança poder descobrir as coisas e aprender as coisas, não simplesmente obedecer através do medo, será que a gente não teria feito escolhas diferentes para a nossa vida, talvez? Não tenho dúvida disso, não tenho certeza assim, que se nós tivéssemos tido uma educação mais assertiva, uma educação que fizesse com que a gente entendesse qual eram as consequências das coisas que aconteciam e não fazer eu me sentir mal, eu me sentir punido, e aí a gente quer trazer para vocês, principalmente para que os pais possam entender quais são, qual é o caminho que leva à punição, não só a punição física, mas de forma geral. Sempre que tu vai educar um filho através de uma punição,
normalmente a gente segue esses 4 R's. Isso, é que aqui a gente entende, quando a gente fala de punição, a gente não está falando exclusivamente da palmada, né? Mas a gente está falando também do castigo, das punições verbais, e a gente usa ainda bastante com as nossas crianças, né? Verdade. Ofendendo e às vezes machucando tanto quanto uma agressão física. Então a gente tem que entender as punições, na verdade, levam a nossa criança a simplesmente obedecer e não a ter responsabilidade, a entender quais são as consequências dos seus atos. E isso é uma coisa que a gente aprende, a gente não nasce sabendo. Uma criança aprende isso, aprende a ter controle sobre as suas atitudes, né? Então é uma coisa que a gente precisa ensinar. E se a gente não ensina, a criança simplesmente vai entender que ela pagou, então, o preço, né? Ela fez alguma coisa errada. Ela pagou o preço, ela cumpriu, ela está livre para poder fazer de novo. Ou até uma coisa pior. Então a punição ela é entendida pela criança como uma pena. E a pena não ensina, ela simplesmente faz com que a criança obedeça. Então sim, de fato, a gente vai ter com o castigo um certo êxito, porque a criança vai deixar de fazer o que ela não poderia fazer, mas a gente não educa. É verdade, eu penso exatamente isso, que o castigo, a punição, ela resolve ali a curto prazo. Mas ela não vai realmente transformar aquela criança, dar entendimento para aquela criança, e a longo prazo pode trazer assim bloqueios e traumas terríveis, assim, né? E muitos desses bloqueios e traumas não são coisas que estão assim tão evidentes no nosso dia a dia, sabe? São coisas subliminares, sabe? No teu dia a dia, no hoje que tu vai fazer uma escolha, e como a gente já vem dizendo, assim, o cérebro sempre busca referências do passado, né, dentro da sua história, para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas, não de forma consciente, mas de forma inconsciente, e às vezes a gente opta pelo medo, a gente opta pela submissão, a gente opta por uma dependência. Todas essas coisas, com certeza, elas têm o seu início na forma que tu foi educado. E que bom se tu pudesse hoje já começar essa mudança com teu filho, né? Bah, tudo bem, entendi, ok, né? Agora, como eu posso fazer essa mudança? Antes disso, clareza. A gente quer trazer para vocês, primeiro que tu entender o que acontece na cabeça da tua criança, no coração do teu filho, quando tu entra, né, com esse tipo de correção. Isso aí. Na verdade, a gente vai falar de 4 palavras que iniciam com a letra R, então a gente vai chamar aqui de 4 R's, que são nada mais e nada menos do que as consequências que a punição traz na vida da nossa criança. A gente já falou várias vezes, e aqui cabe repetir, que tudo que o adulto, na verdade, que a gente quer que o nosso filho seja, a gente constrói aqui, constrói na infância, na idade em que a sua criança está agora. Então, de fato, a gente precisa pensar, aquelas pessoas que nos disseram, e que várias pessoas nos falam, né? Ah, mas eu apanhei quando eu era criança e eu não tenho nada, né? Sou um adulto equilibrado, isso. Então, a gente tem que parar para olhar bem para a nossa vida e pensar, será que a gente não tem, às vezes, um comportamento agressivo? Será que a gente não é inseguro demais? Quais são os medos que a gente carrega? Onde eles iniciaram? Certo. E se a gente olhar lá para trás, a gente vai ver que muitos desses medos, muitos desses traumas, muitos desses bloqueios estão relacionados a isso que acontecia na nossa infância, mas que às vezes a gente não faz a relação correta. Verdade. E o quanto a gente acaba também herdando isso e passando para os nossos filhos. Nós fomos educados dessa forma, começamos a educar os nossos filhos também dessa forma. É verdade. Então vamos falar dos 4 R's. O primeiro R, então, que a gente pode trazer seria o R do ressentimento, que é quando a criança acha que não é justo. Por que eu tenho que apanhar? Não é justo. Né? Não é uma consequência óbvia para ela. Ela se sente injustiçada, ressentida. Verdade. Eu acho que não tem sentimento mais assim angustiante do que tu te sentir injustiçado. Sim. Vamos tentar fazer o exercício de lembrar algum momento da nossa vida, agora na vida adulta, em que nós tivemos esse sentimento de injustiça e o que ele produziu dentro da gente. Imagina isso dentro de uma criança que ainda não tem esse controle emocional. O segundo R seria o R da retaliação. Aquela criança que naquele momento aparentemente ok, mas dentro da cabeça dela ela vai arquitetando algo para se vingar desse sentimento, para fazer algo de novo. Aquela criança
que tu acha que resolveu e daqui a pouco ela vai lá e faz de novo. E daqui a pouco ela vai lá e faz pior do que fez antes. Ela está retalhando aquele tipo de atuação que tu está tendo com ele. E às vezes elas arquitetam isso, elas sim. pensam, né? Então, agora meu pai ou minha mãe venceu, então, né? O embate, o enfrentamento, mas daqui a pouco eu vou tentar de novo, e eu vou tentar de novo. Com irmãos acontece muito isso. É isso. Que é a vingança mesmo, né? Eu vou arquitetar uma vingança para mim tirar vantagem sobre. O terceiro R, então, seria o R da rebeldia, que é um pouco parecido com o que a gente estava falando antes, que é esse do enfrentamento. Tu me disse que eu não posso subir no sofá, então eu vou fazer exatamente o contrário. E esse é super comum, né? Se a gente parar para pensar nas nossas crianças, eles usam muito esse, né? Então eles são naturalmente rebeldes e a gente precisa ensinar a nossa criança, então, quais são as consequências, né, desses atos que elas têm e o porquê dela não poder subir no sofá, por exemplo. Precisa fazer sentido para a criança. Se não fizer sentido para ela, ela vai continuar fazendo porque ela não entendeu o porquê de ela pode cair dali, se machucar e quais são as consequências. Mas isso é uma coisa que a gente ensina, né? Como eu já disse, a criança não aprende sozinha, ela precisa do adulto para ter essa reflexão. Não tem essa maturação, né? Não. A criança não tem esse entendimento. E muitas vezes essa criança nada mais quer do que da tua atenção. E se ela não consegue a tua atenção de forma positiva, ela vai buscar de forma negativa. Sim. Porque o cérebro dela quer sanar uma necessidade que ela tem e se ela não consegue de um jeito, ela acaba indo para o outro. E aí a gente, sem saber resolver, acaba alimentando mais e cria esse ciclo, né? Falando agora também do último R, seria então do R de recuo, aquele R que daí a gente pode dividir em duas partes, né, daquela criança que vai estar trazendo aquilo para a sua autoestima, onde ela começa a ter um sentimento de desaprovação, ela se sente, né, inferior, eu nunca faço nada certo, eu não consigo alcançar as expectativas dos meus pais, e isso vão se criando crianças cada vez mais tímidas, mais introspectivas, inseguras, várias questões, né, através da punição e também os dissimulados, né, Carol? Uhum. Que nada mais são aqueles que, o bate-esconde, né? Mentem, dizem que não foi eles, que não foi o que aconteceu, para poder se safar disso. Então eles acabam recuando no seu sentimento. A gente tem que entender, esses 4 R's são extremamente comuns, acontecem, e a gente, por falta de clareza, não sabe como lidar e, pior, às vezes acha que está fazendo certo. E nenhum deles traz coisas positivas para a construção da nossa criança, né? E eu acredito que os pais que estão nos ouvindo também conseguem visualizar isso, que nenhum deles constrói alguma coisa boa na vida da nossa criança. Ainda mais quando a gente fala de criança, que é um ser naturalmente egocêntrico, que vai aprender a conviver, a viver em comunidade um pouco mais tarde, né? Eles não conseguem ter muito aquele olhar de preocupação com o outro. Eles se enxergam, eles querem resolver o problema dele. O exemplo, por exemplo, de 2 crianças brincando. Eles estão brincando e um quer o brinquedo do outro. O que a criança vai fazer? Ela não vai pensar que se ela bater no outro, a outra criança vai ficar triste, ou vai ficar machucada, ou vai doer. Por quê? Porque ela quer resolver o problema dela. E o problema dela é: eu quero o brinquedo pra mim. Claro. Eu não consigo me colocar ainda no lugar do outro. Não é porque a criança é ruim, ou porque, meu Deus, como as crianças podem ser assim. Não, é porque elas simplesmente não conseguem ainda se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa que elas vão aprender a partir das construções que a gente vai fazendo com elas, né? E o quanto esse comportamento é replicado na atuação das crianças entre as crianças. Sim. Isso a criança leva para a escola. Aquela criança que ela... Sabe aquela frase que é muito dita, assim, não só nas escolas, mas a gente usa bastante, né? Não faz para o outro aquilo que tu não quer que faça para ti. Mas se eu tenho que aceitar, né? Que eu apanho, eu tenho que aceitar ir de castigo, eu tenho que aceitar a punição dentro da minha vida, por que eu não vou fazer isso na outra pessoa? Sim. Da onde parte o entendimento disso? Sabe? E aí, às vezes a gente recebe assim, nossa, o nosso filho está violento, ele está agressivo, sabe? Ou ele está cada vez mais rebelde. Isso, com certeza, está vinculado à forma que tu lida ao educar o teu filho, né? E aí, mais uma vez a gente diz para vocês, claro que não é fácil, claro que a curto prazo parece que resolve, mas a longo prazo é extremamente prejudicial essa criança,
sabe? Porque a gente tá assim, imagina, vamos repassar, a gente tem o sentimento de ressentimento. Olha que triste, né? Tu pensar, teu filho tá ressentido contigo, ele tá retalhando. Sim. Imagina tu pensar que teu filho tá pensando de forma vingativa ou rebelde. Quantas crianças não enfrentam o pai? Eu lembro que o meu irmão mais velho, quando ele apanhava do meu pai, assim, o meu pai ia fazer isso falando naquela época, né? Imagina, eu tenho 41 anos, meu irmão tem 45, sabe? Que era a minha mãe fala que meu irmão não chorava. Meu pai batia, assim, dava dando chineladas nele e ele ficava assim, sem escorrer nenhuma lágrima, olhando nos olhos do meu pai. Tu imagina que tipo de sentimento que o meu irmão estava nutrindo, Sim. né? Era o de respeito, era o de admiração? Não, era o de medo. E o meu pai fazia aquilo porque ele era um ser humano mau? Não, é porque aquilo ali era culturalmente estabelecido na vida. Hoje as culturas mudaram, hoje tudo assim, tudo evoluiu, inclusive a educação. É verdade. Então a gente quer dar aqui algumas dicas. Isso é importante. Né? Dicas importantes, assim, tá, muito bem, vocês falaram tudo isso, eu não bato mais, e aí? E aí, o que eu faço, né? Não falo mais castigo lá em casa, tá? Mas como é que eu faço para a criança contribuir? E cooperar. interessante essa questão do castigo que tu falou também, porque às vezes a gente entendia como uma coisa positiva, então eu vou colocar para pensar. Eu acho terrível. Eu não falo mais castigo, mas então eu vou colocar para pensar. Agora pensem comigo, a gente já disse para vocês algumas vezes, né? A criança, ela é egocêntrica, ela não consegue se colocar no lugar do outro, ela vai pensar no quê? Eu fico pensando também, Carol, que essa criança ela entende isso como punição. Aí ela leva isso para a vida. Aí um dia, sei lá, o patrão dela chega, ou o professor chega, vem cá, hoje nós precisamos conversar. A gente precisa pensar junto sobre uma coisa. Meu Deus, já começou a doer. Vamos pensar, porque daí eu estou trazendo uma carga negativa sobre o ato de pensar. Sim. E pensar é um pilar do aprender. Maravilhoso, né? Todo mundo precisa pensar. Então, assim, a cadeira do pensamento, tem até criança que fala assim, agora tu vai para a cadeira do pensamento. A criança te olha e fala, é castigo, né? Eu sei que é castigo. Tu tá mascarando, né? Botando uma palavra bonita no castigo, mas é de fato. E na verdade essa criança, além dela não conseguir pensar, porque ela é egocêntrica, ela não consegue se colocar no lugar do outro e perceber o mal que ela fez para outra pessoa, ela ainda se sente excluída. Né? Então ela tem que ir para um outro ambiente, ela tem que ficar sozinha, longe de todos os outros, e ela tem que pensar sobre uma coisa que ela não consegue perceber. Então, o quanto essa criança precisa do adulto para dar clareza para ela. Percebe que teu amigo ficou triste, percebe que teu irmão ficou chateado porque tu quebrou o brinquedo. Né? Então, é uma coisa que o adulto precisa trazer a clareza à criança, que não vai conseguir perceber isso sozinha. Então, não adianta a gente colocar a nossa criança sentada num quarto escuro, em outro lugar, para pensar, para seja lá qual palavra que tu vai usar para o castigo, mas é um castigo, né, uma punição, não adianta a gente fazer isso, porque não vai trazer um benefício para a nossa criança. Então, primeira coisa, se acontece alguma situação em que a nossa criança nos tira do sério, e vai acontecer, né? Muitas vezes, como pai ou mãe, às vezes a gente perde o nosso equilíbrio, primeiro não resolve nada se tu estiver desequilibrado. Essa é a primeira dica. Inteligência emocional, né? Isso. A gente pode, inclusive, dizer para a nossa criança, eu não vou conversar contigo agora porque eu não estou equilibrado ou não estou bem para conversar contigo nesse momento. E depois, quando sim, recobrou o teu equilíbrio, consegue olhar para a criança abstraindo todo o sentimento ruim que a gente tem de raiva, enfim, sei lá, aí sim a gente faz então esse trabalho de trazer clareza para o que aconteceu com a nossa criança. Com certeza. E depois disso, a gente tem que pensar na consequência do que aconteceu. E a consequência, ela tem que estar vinculada ao que aconteceu. A gente tem que agir de forma lógica com a criança. Eu não posso dar, assim, ela fez uma coisa e aí eu aponto uma outra coisa nada a ver com a situação que vai fazer com que ela aprenda, sabe? Então isso não tem lógica nenhuma. Eu tenho que pensar numa consequência que ela seja relacionada ao que aconteceu. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a criança não usou corretamente o brinquedo e quebrou. Enfim, ao invés dela ter uma consequência, como por exemplo, então tu não tá usando de maneira correta os teus brinquedos, não vai mais poder usar o teu brinquedo, vai perder esse benefício que tu tinha, tu não vai na casa da tua avó.
que uma coisa tem a ver com a outra? Não, não tem nada a ver, né? Então a gente sempre tentar pensar uma consequência, a gente pode usar essa palavra consequência, porque a criança vai passar a entender que os atos que ela vai fazer, todos têm uma consequência, às vezes positiva e às vezes negativa, e ela vai aprender isso e vai começar a entender também que o erro que ela comete ajuda a fazer com que ela acerte. E não, o erro não é visto como uma coisa ruim, né? O erro é positivo. Muito bem, tu errou agora, então a gente vai aprender com esse erro para que da próxima vez a gente acerte. E quando a gente traz isso como um adulto, né? A gente não se dá o direito de errar. A gente tem que estar sempre correto o tempo inteiro. E às vezes a gente cobra da nossa criança, sendo que a criança aprende através do erro. Erros são excelentes oportunidades. Em tudo, né? Em tudo, na verdade. Para a alfabetização também, ela vai errar para aprender a fazer certo, cálculo, e qualquer coisa que uma criança vai aprender. E inclusive no relacionamento. Verdade. Eu fico pensando assim que às vezes uma pequena mudança já faz toda a diferença. Nós temos o hábito de dizer assim, ó, se tu não fazer as tuas atividades, tu não vai poder brincar. Isso é punição. Agora, se eu disser, enquanto tu não terminar as tuas atividades, tu não vai poder. Assim que tu terminar as tuas atividades, tu vai poder brincar. Olha a diferença. Assim É a mesma coisa, a mesma coisa. Diferente. Quando tu terminar, assim que tu terminar as tuas atividades, tu pode começar a brincar. Eu simplesmente mudei o meu jeito de falar, onde a minha orientação não está mais na punição de não poder brincar, mas sim de que assim que ela concluir a tarefa dela, ela vai poder passar para uma outra atividade. E ainda a criança consegue perceber isso como uma coisa positiva, não negativa. Não, se tu não fizer, tu perde. Não, se tu fizer, tu ganha. Sim. Né? Então, é positivo isso constrói. E não inferiorizando ou trazendo as ações negativas da nossa criança. Existem inúmeros exemplos, inúmeras assim, formas melhores de fazer. Eu lembro que um dia a gente falou para a Camila, minha filha, que não era para ela tomar Nescau na cama. Ela queria deitar na cama e ficar tomando Nescau dela ali num copo. Eu disse, filha, isso pode virar. Tu vai ter cuidado? Ela, não, eu vou ter cuidado. Tá, daqui a pouco ela, papai, eu digo, já sei o que aconteceu. Aí eu vi que não só virou, como caiu e quebrou o copo que ela estava usando, a caneca que ela estava usando. Aí, eu acho que se eu não tivesse o entendimento que eu tenho agora, eu teria dito frases como, eu te disse, eu te avisei, olha só o que tu fez. Eu traria uma carga negativa emocional para aquele momento. O que eu fiz? Me acalmei, me tranquilizei, não, ok, tá, peraí, vamos fazer o seguinte. Filha, o que nós conversamos? Trouxe para ela, o que aconteceu? Deixei ela me trazer. Tu lembra que o papai te falou? Ela, pois é, né, papai? Tu entendeu agora por que eu estava te falando aquilo? Sim, entendi. O que a gente pode fazer agora? Ela, não sei, tá, mas agora tá sujo, tá aqui, tá sujo. O que a gente pode fazer? Acho que a gente pode limpar. Ela, Carol, ela me trouxe a solução de como a gente podia resolver aquilo ali. Catei os cacos de vidro, entreguei um pano para ela e ela me ajudou a secar, a limpar, tudo mais, a trocar as roupas de cama. E nós criamos ali um entendimento, sabe? E que hoje, quando eu digo para ela assim, papai, eu quero tomar o meu Nescauzinho lá na cama, de tá, filha, tu lembra? Ah, verdade, né? Então acho que eu vou pegar uma bandeja para poder utilizar. Ela já criou esse entendimento, porque eu não puni ela. Eu ensinei ela que o erro que aconteceu faz parte, mas que a gente tem que aprender com o que aconteceu. E se tu tivesse gritado, ou xingado, ou batido nela pela situação, ela apenas sentiria medo e não teria aprendido nada com aquilo. Então, para ver como é um caso real, né? De uma situação que de fato aconteceu. Nas próximas vezes em que ela teve a ideia de tomar o Nescau dela na cama, ela já, lembrei daquilo que aconteceu, aquele erro me serviu como lição e a partir daqui eu aprendi. Isso é construção e é isso que a gente precisa para as nossas crianças. Que a punição, o castigo, a palmada, o colocar para pensar, não vai construir. Não vai contribuir. E criar, eu penso assim, e o que eu garanto a vocês, nós garantimos a vocês, quando essa mudança começa a acontecer e começa a se estabelecer, fica tão mais leve, fica tão bacana o teu dia a dia com os teus filhos, o lidar, o educar, o ensinar, sabe? Eu não tenho dúvida que a maioria dos pais, depois que fazem isso, que acabam punindo seus filhos ou até usando palmada, agressão física, sabe? Depois acabam se arrependendo, assim, sabe? Ou pelo menos deveriam se arrepender, porque é a nossa joia mais preciosa que a gente está fazendo com aquela criança aquilo que a gente não faria para nenhum outro ser humano,
né? A gente não faz aquilo com um inimigo que seja, né, com uma pessoa que te fez algo muito grave, por que que com o teu filho tu vai agir dessa forma? E a gente só age dessa forma porque não entendeu que existem outras formas e formas muito melhores de fazer e estamos aqui para isso, né? A gente tem feito muitos vídeos, sabe, tem contribuído com bastante valor, com ideias, com reflexões, com dicas para poder estar te ajudando, por isso fica o convite, né, Carol? Com certeza. Ainda só antes de convidar, eu queria dizer uma coisa, que às vezes a gente tem isso assim, de que a palmada, a gente pensa que a palmada educa, quando na verdade a palmada causa sofrimento na nossa criança. E qual é o pai e a mãe que quer ver o seu filho sofrer? Verdade. Né? O pai e a mãe ama, não quer que o seu filho sofra. Então a gente fica aqui essa reflexão para a gente pensar sobre isso. Então a gente quer convidar vocês para, se caso ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal. Tem muito conteúdo legal, tem muitos vídeos legais, assim como esse que a gente trouxe para vocês. Tem várias outras dicas que vocês já podem ir colocando em prática aí na sua família e que a gente tem certeza que vão facilitar a paternidade dos pais, além de desenvolver e educar cada vez melhor as crianças, assim como a gente tem feito na nossa casa e tem tido um benefício enorme, né, desse jeito de poder enxergar a educação. Então a gente convida vocês a nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e ficar lá vendo. Daqui a pouco a gente posta um outro vídeo com mais conteúdo para vocês. Certo? É isso aí. Tchau, pessoal.